do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 42, de 180, no serviço mediúnico. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, 1 Coríntios 12, 4. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico, no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui um amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos
temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhonha com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Querido amigo, querida amiga, mais uma vez, em mais uma lição deste livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier através do seu mentor Emmanuel. Neste capítulo 42, Emmanuel retrata aqui a respeito da mediunidade. E ele coloca na íntegra o capítulo 12, versículo 4, de uma carta que Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, escreveu aos coríntios. Nessa carta, Paulo então diz que existe uma diversidade de dons que Deus nos dá, que nos empresta, na verdade, para ser mais exato. Isto é um alerta para todos nós que ainda acreditamos que o dom mediúnico ou qualquer outro dom que venhamos a ter nesta encarnação, que nós não nos deixemos levar pelo orgulho, achando que por ter esse dom nós somos melhores do que os outros. Ele fala especificamente aqui dos dons mediúnicos, que a cada um é dado um dom. E desta forma, nós temos que fazer produtivo este dom. Emmanuel inicia dizendo que parece incrível que essas explicações tão claras tenham sido, transmitidas há 19 séculos atrás. Não é? Paulo era um médium e ele recebeu essas informações naquela época. E muitas vezes, nós estudando uma parte do Evangelho, nós não nos interessamos, ou talvez não tenhamos ainda condições de entender o que ele queria dizer. Mas agora chegou a hora de nós alertarmos para isso. Então, Emmanuel diz aqui que o que Paulo disse, não é, de uma forma muito precisa, muito clara, é que nós temos que relembrar hoje, não é, que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. Isto é, este dom que nos é ofertado por Deus, sob as graças de Jesus, esse dom nós temos que fazê-lo útil. Útil, mas não para nós, para os outros, não é? Então, quando você tem um dom e você não o coloca em prática para ajudar o outro, ele não está sendo útil. Se ele está sendo somente para você, isto não tem muito valor espiritual, porque o dom da palavra ou o dom da mediunidade psicográfica, todos esses dons, nós temos que fazê-lo transferindo para os outros. Então, ele continua dizendo, Emmanuel, não é? Que nesses quadros da ação espírita, esses instrumentos mediúnicos de esclarecimento para a informação, reconforto, convicção para o fenômeno
socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação, para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras atividades do serviço. Todos nós, tarefeiros encarnados ou desencarnados, devemos procurar a nossa regeneração dentro do Evangelho, sabendo que nós somos portadores da luz do nosso Mestre Jesus. E para isso nós precisamos refletir essa luz através de nós, essa luz de Jesus, porque se nós já entendemos, nossa obrigação é refletir essa luz para os nossos companheiros. E Emmanuel ainda fala que nós temos que nos abster do contato com forças que operam perturbação e desordem. Daí a grande necessidade do equilíbrio, porque muitas vezes nós somos açoitados, nós somos visitados por criaturas, sejam elas do plano espiritual, sejam elas encarnadas, que vêm nos testar a nossa paciência, nossa tolerância, nossa fé. Então, se vem testar, nós temos que estar preparados para isto, não é? Então, essas energias que nos foram confiadas, nós temos que fazer bom uso dela e espargir a nossa luz através destas possibilidades que recebemos. Lembro aqui de uma passagem evangélica que Jesus disse que tinha vindo para os pobres, estrupiados, sofredores, não é? Ele veio para isso, trazer o amor. E muitas vezes, quando nós, às vezes oramos ao deitar, nós pedimos para o nosso anjo da guarda nos encaminhar para um estudo, ou para isso ou aquilo que nós acreditamos ser nossos desejos, ou ser nossa missão. E, na verdade, nós temos que orar pedindo ao nosso mentor para que ele nos leve para onde for mais conveniente, não é? Porque o nosso contato tem que ser com as pessoas, ajudar os outros. Assim como nós já fomos e somos até hoje ajudados pela espiritualidade, por aqueles que estão à nossa frente, nós temos que ajudar aqueles que vêm atrás de nós, ou aqueles que estão ao nosso lado, em termos de evolução espiritual, para que nós possamos levar a nossa paz, nossa fraternidade, nossos dons mediúnicos, que aqui se refere a Emmanuel, isto é, o nosso dom, ele tem que estar vivo, ele tem que estar operante dia a dia. Então é este convite que eu faço a você, para que você continue firme no seu trabalho e não desmereça os seus dons. Se você tem essa condição, um dom de levar a palavra, ou se você tem um dom mediúnico, desenvolva esse dom, mas não de forma orgulhosa, e sim de forma humilde, sabendo que você tem esse dom através do empréstimo de Deus, como bem colocou o nosso querido Paulo de Tarso. Foi muito bom estar com você, espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fiquem com Deus.